último dia do mês, de novembro, e nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão, né, de eletricidade, né, alguns fundamentos de eletricidade. Muito bem. Então, vamos lá. Na aula passada eu falei sobre alguns princípios de mecânica e agora eu tenho que falar um pouco dos princípios de eletricidade. E eu vou usar aqui como um rascunho. O que eu disse na primeira aula? Que a física, ela era estudada de três vertentes diferentes. Nós tínhamos a mecânica, que eu passei para vocês, e agora nós vamos falar sobre a eletricidade. A eletricidade. Foram diversos nomes e estudos que fizeram com que a eletricidade, né, se tornasse um campo bem amplo até chegarmos nos dias de hoje, correto? Então, muito bem, pessoal. O que a gente pode tirar disso aqui? Pois não. Você tá gravando a tela? Tá mostrando a tela aqui? Não, peraí. Foi bom ter me falado. Porque eu pensei que tava, porque não tava mostrando pra mim. Não, ainda não estava, não. Ah, tá, entendi. Agora estão vendo agora? Ah, agora sim. Sim, com você. Beleza. E o que aconteceu? Aí, na última aula, eu falei o quê? Sobre os princípios da mecânica, né? Algumas leis. Na eletricidade, a mesma coisa. Só que é o seguinte, na mecânica, a gente estuda o quê? Em corpos em dimensão macro, ou seja, analisando o ser humano, analisando o movimento de um móvel, como um carro, por exemplo. Na eletricidade também acontece a mesma coisa, correto? Então, por exemplo, eu tenho um conceito na eletricidade que é o quê? DDP, certo? Que é o quê? A gente chama de voltagem, né? E é o quê? DDP, que é diferença de potencial. O equipamento que mede isso aqui é o voltímetro, certo? Voltímetro. Mas além do voltímetro, existe um multímetro também, que ele mede voltagem e corrente, e também resistência de circuitos elétricos. Voltímetro. Voltímetro. Pois muito bem. Então, o que acontece com a DDP? Eu tenho aqui, por exemplo, pessoal, um circuito elétrico. Vamos supor aqui que eu tenho um circuito elétrico. Eu tenho aqui uma tensão. Aqui eu também tenho uma outra tensão. E aqui está uma saída. Certo? Eu tenho um certo V1 aqui, eu vou chamar uma outra tensão. Mais e menos, que é a polaridade. E aqui menos com mais. E aqui eu vou chamar de V2. Pois muito bem. E aí você me pergunta assim, mas professor, em suma, o que significa o quê? Voltagem. Voltagem é, digamos assim, a alimentação com que vai haver um ordenamento de cargas, certo? E o que é um ordenamento de cargas? Para nós, é I, que é corrente elétrica, certo? Se vocês tiverem papel e folha aí, tal, e lápis ou caneta, se vocês estiverem prontos, eu quero ditar algumas coisas. Por quê? É bom a gente fazer isso porque vocês aprendem, certo? E vocês vão assimilando mais o conteúdo. Quando vocês estiverem prontos, eu quero ditar, tá bom? Só um minutinho, por favor. Tudo bem. Espera aí que eu vou buscar o caderno. Tudo bem. Espero. Ai, eu esqueci. Diego, você tá com a sua calculadora? Eu esqueci a minha em casa. Você vai precisar de agora? Obrigado. Tá a minha em cima da mesa.
Prontinho. Beleza. Escrevam assim. Segundo, deixa eu. Tá caindo de luz aqui. E tá ruim a conexão? Como é que é? É porque tá caindo um pé d'água aqui na cidade. Ah, ontem aqui também foi. Caiu até árvore também. Caraca, meu. Tá Faz fora uma- aqui. Então é o verdadeiro apocalipse aí, né? É tudo exagerado, tá bom. Assim, Pode, pode falar? Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar, viu? PDC. Pode falar. Beleza. Em circuitos elétricos, vírgula. Em circuitos elétricos, vírgula. A grandeza da tensão, aí vocês abrem a parêntese e colocam assim DDP e abre assim e escrevem diferença de potencial. Diferença de potencial. PDC. Isso, diferença de potencial. Diferença de potencial. É o que de fato alimenta o circuito e promove o ordenamento de cargas elétricas. Ponto final. Ordenamento de cargas elétricas. Aí vocês colocam assim, resistência. 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 Dois pontos. Que eu vou digitar. Resistência. A hora que vocês estiverem prontos, vocês me falam. Beleza. Deixa eu colocar assim, trata-se da grandeza. Trata-se da grandeza. Grandeza. Que impede o fluxo livre de corrente. Ponto final. Como que isso acontece? A hora que vocês estiverem prontos, vocês me falam, viu? Pronto. Beleza. O que que acontece, pessoal? Eu tenho aqui um fio, por exemplo, certo? E vocês estão vendo aqui. Eu tenho um fio aqui. E nesse fio, vamos supor que aqui eu começo num ponto A energizá-lo. E aqui eu começo o quê? E tem o final, que é um ponto B. Então, tem corrente elétrica atravessando aqui, que a gente chama de I, certo? E aí, I. Pois muito bem, até chegar ao ponto final aqui. Aqui não tem o quê? Aqui não tem resistência, certo? Então, a corrente flui livre aqui. Por quê? Eu estou alimentando ela com uma diferença de potencial. Do ponto A até o ponto B, certo? Todo mundo está entendendo isso aqui? Pode continuar? Sim. Sim. Beleza. Agora, num Ô, circuito... professor, Pois não. caso alguém de nós saia da sala, é por causa da nossa internet, tá? Não, pode ficar tranquila. E a Aí minha vocês... aqui já tá começando a pipocar já.
Não, é porque eu entendo isso perfeitamente. Tanto é que segunda eu não dei aula justamente por isso, porque foi uma chuva tão forte aqui que a internet e o sistema caíram toda hora. Mas se cair, pessoal, não tem Pa- problema, viu? Eu vou deixar Paulo, postado o livro lá, o vídeo lá para vocês. Pois não, pode falar. tem uma aluna que tá com dificuldade, que sua voz tá travando. Minha voz tá travando? É, Será pra que não é ela. só o dela, não? Faz o seguinte, fala para ela entrar, sair e entrar de novo. Deve ser a internet dela. É a internet dela, porque todo mundo aqui tá me ouvindo claramente, não é, pessoal? A minha começou a travar agora por causa da internet. Com certeza. De boa. Mas é por causa da chuva aí também, né? Isso. Aí, ó, já não tô ouvindo a voz da Kaira. Mais O alguém? Gustavo pediu para avisar que ele tá na veterinária e não vai conseguir entrar agora. Não, mas tudo bem. Aí não precisa ter questão disso, não, porque eu não faço o chamada, tá bom? Aí fica registrado com a Gabriela aí, mas aí pede pra ele justificar depois pra ela, tá bom? Certinho. Tá, muito obrigado. Mais alguma coisa aí, pessoal? Pode continuar lá? Pode continuar. Então, beleza. Então, nós temos um fio aqui e tá vindo o quê? Um fluxo de corrente. E por quê? Eu estou alimentando, né, esse fio aqui, vamos supor aqui, com 10 volts, por exemplo. Então, não há barreiras. E aí fica o seguinte: onde há onde há energia elétrica correndo em determinado fio, há um surgimento de campo elétrico, que a gente representa pela letra E, certo? Campo elétrico. Pois muito bem. No caso de circuitos elétricos, o que que a gente tem? Nós temos aqui uma fonte, certo? Essa fonte, ela pode ser contínua, né, que a gente chama de CC, ou ela pode ser o quê? Alternada. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, e eu estou só fazendo uma menção aqui. E nós temos o quê? A resistência, simbolizada dessa forma, certo? E aí, eu vou falar que aqui está fechado, e aqui está fechado. Pois muito bem. Eu vou falar o seguinte, aqui eu tenho uma resistência de 2 ohms, certo? E eu vou explicar por que isso mais adiante. Vou fazer um adianto aqui, para que vocês entendam. E aqui um de 5 ohms. Pergunto a vocês, pessoal, se eu estou alimentando aqui com uma determinada tensão, certo? Eu quero perguntar a vocês, se tem uma corrente aqui I circulando, nessa malha do circuito, ou seja, esse ponto todinho aqui de tensão com resistência, ela vai fluir de maneira melhor, entre aspas, melhor, com mais facilidade em 2 ou em 5 ohms? Em 2. Isso, porque a resistência, por ser menor, né? O que que acontece? A corrente, ela flui de um quê? De uma maior facilidade, ok? Então, por isso que nós temos a resistência. O cálculo de corrente, pessoal, ele pode ser calculado dessa forma aqui, ó. Corrente é igual à variação de cargas pela variação do tempo, certo? O que que significa? Aonde eu estou passando corrente elétrica num fio, vai ter o quê? Um ordenamento de cargas, e isso vai levar o quê? A um certo tempo. Então, por isso que corrente, né, que nem eu falei para vocês, é um fluxo, ou seja, é um caminho de cargas em detrimento do tempo. Então, se vocês puderem anotar essa equação aqui, ela também é muito importante, tá? Equação aqui, ó. Corrente é igual a variação de carga pela variação do tempo. Beleza? A hora que vocês estiverem prontos, pessoal, vocês me falam que eu vou mais para frente, tá? Já anotei. Beleza. Pode ir, então? Sim. Pera só um minutinho. É corrente? Repete, por favor, só essa parte. Aqui, ó, Corrente é igual. corrente é igual a variação de carga pela variação do tempo. O que é variação de carga? É a carga que chega ao final menos a carga inicial que eu alimentei, né, o circuito que a gente chama de Q0, carga inicial, dividido pelo tempo final
pelo tempo inicial. Certo? É isso aqui que significa, beleza? Agora que vocês estiverem prontos, vocês me falam, tá? E aí anotem essa equação aqui. Qual o significado desse triângulo aí e esse Q? Esse delta aqui é a letra grega chamada delta, certo? Isso aqui é variação. Por exemplo, em velocidade, quando a gente estuda em mecânica, que nem eu falei lá para vocês, qual que é o conceito de velocidade? É a variação do espaço pela variação do tempo, certo? Olha aí a analogia que eu fiz que deu certo, né? Peguei da mecânica e estou inserindo na eletricidade. E o que que significa? É o espaço final, aonde o móvel chegou, pelo espaço inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Certo? Beleza? Compreendido? Beleza. Outra coisa que a gente pode tirar também da mecânica vindo para cá é a aceleração, certo? O que que é a aceleração? É a variação de velocidade pela variação do tempo. Então, como que ficaria? Velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se eu não me engano, eu lembro disso da escola. Mas é verdade mesmo, é isso mesmo. Ok? Mas isso aqui, olha só para você ver. Ah, Só um instantinho, pessoal. Então, beleza, pessoal. E aí, todo mundo entendeu aqui? Pode continuar? o I representa a carga elétrica, não? Como é que é? O I representa a carga elétrica. Isso, aqui vai ser corrente elétrica. O I significa corrente elétrica. Tá bom? Aí é carga final menos carga inicial, tempo final menos tempo inicial. Ok? Pode continuar, pessoal? Beleza. Sim. Então anotem um exercício aí que eu vou passar para vocês. Por favor, quando estiverem prontos, eu falo. Você anotou muita coisa na parte de resistência? Como é que é? Você anotou muita coisa na parte de resistência? Porque naquela hora minha calça caiu. Ah, tá. Você está falando disso aqui? A, a É porque, introdução que é porque, resistência. é porque eu perguntei, se eu tenho uma corrente passando aqui, ela vai ter mais facilidade no de 2 para seguir ou no de 5, por Não, exemplo? e a introdução mesmo, para a gente copiar. Não, volta de novo, seu áudio está muito ruim. A introdução que você pediu para a gente copiar sobre resistência. Sim. Eu não copiei porque a minha cal caiu na hora. Ah, tá. Resistência. Eu ditei aqui, pessoal, sobre resistência ou não? Trata-se da grandeza que impede o fluxo livre da corrente. Isso. Beleza? Sim. Pode continuar então, pessoal? O exemplo? O exemplo? Pode continuar? Sim. Beleza. Então, quem foi que falou? Alguém falou alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa?
não. Fazer o quê? Acho que não. Então, beleza. Então, anotem aí. Numa determinada residência, É um exercício? hã? É um exercício? É um exercício. Numa determinada residência, passa uma corrente de 12 amperes. E igual a 12 amperes. Certo? 12 amperes. Ponto final. Determine a variação de carga nessa residência, sabendo que o tempo total Determine o quê? determine a variação de carga nessa residência, sabendo que a variação do tempo, ΔT, é igual a 121 segundos. Beleza? Ponto final. Quero ver vocês fazerem esse daí. Professor, um favor. Pois não. Pode repetir para mim que eu tinha ido ali na cozinha? Repetir a questão? Pode pegar com o pessoal depois? Alguém pode mandar Pode foto ser para ele? também. Pode ser? Beleza. Uhum. E aí, pessoal, deu quanto? Variação de carga. Deu quanto? Deu quanto? Peraí, professor, nós não é o Fresh? Aí no caso vai inverter? Não. Inverter. Aqui é 121 segundos, viu? Ah, sim. Tá? R$ 121 segundos. No caso, professor, Uhum. Ai, que ódio. O tempo inicial é 0, não é? Isso. Ah, tá. Não, tranquilo. Beleza? Quero achar o delta Q aqui, ó. Tá. Ah, E aí, quem foi o Felizardo que achou? Tô vendo Professor, que falta Pois não. o tempo inicial é 0, mas e esse 12 aí? Esse 12 aqui é amperes, ó, é a quantidade de corrente. Eu quero achar o delta Q, ó. Eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu passo um outro para vocês. Como que a gente faz? Eu sei que corrente vai ser igual ao quê? Delta Q sobre delta T, certo? Quando ele já fala assim, por exemplo, quando tem um exercício que já fala que a variação de tempo é tal, significa o quê? Que o tempo inicial, T0,
já é zero, certo? Então, todo o tempo vai ser o quê? 121 menos zero, 121. Então, como que eu quero fazer? Eu quero achar a variação de carga que essa residência vai receber. Como que fica? Eu pego a minha corrente e vou fazer o quê? Multiplicação cruzada. Aqui é como se eu tivesse 1, certo? 1 vezes delta Q. I vezes delta T. Beleza. Então, meu delta Q, que é a variação de carga que eu quero achar, vai ficar quanto? Quanto que é o valor da corrente? 12. Qual que é o valor do tempo? 121. Quanto que dá isso aqui? 1452. Isso. E aí fica 1452 Coulomb, tá bom? Aí, o que que significa? Carga é Coulomb. E outra coisa, pessoal, as unidades. Carga, Coulomb, certo? E tempo em segundos, tá bom? Se tiver em minutos, você tem que passar para segundos, tá ok? Se tiver em horas, tem que passar para segundos, tá ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu? Entendeu? Entendeu. Sim. Sim. Se a gente se não não... vai dar conta de fazer, é outra Tá história. entendendo? Não, mas aí se não tiver entendido, eu volto e faço de novo. Todo mundo entendeu? Não, é porque é porque aí em cima, que você estava explicando, eu tô vendo a sua explicação. Aí eu pensei que era menos, não era vezes. Eu tenho que tirar Não, 12 de 121. não, isso aqui é só multiplicação cruzada só. Faço aqui, pronto. I vezes delta T, vezes Ô, delta Q. Paulo, Pois não. quais são os nomes que usa para variação de carga? É Coulomb É Coulomb. A e dos unidade é Coulomb. outros, no caso? De Aí, aqui, ó. tempo é segundo, Isso, aí Coulomb. isso aqui é tempo. Aqui, ó, carga Coulomb. É a unidade, certo? Uhum, Carga é Coulomb. Tempo é segundos, tá? certo. Voltagem é volts, por exemplo, 10 volts, né? Que é alimentação, volts. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é em amperes, tá? A gente No representa aqui caso, pela letrinha A. 10 Amperes. tá Hum? ouvindo, né? Como? Então, só pra ver se tá me ouvindo. Eu não entendi o que você falou. Volta de novo. Seu áudio está muito ruim. Então, pra saber se tava conseguindo tá cortando a minha cal, Peraí, eu não entendi. Volta de novo. Eu não entendi seu áudio. um segundo, eu vou tentar aqui. Tá. E velocidade, tem alguma coisa ou não? Tem velocidade no sistema internacional. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima. Velocidade é metros por segundo, Uhum. certo? Então, espaço tem que ser em quê? Metros. E tempo em segundos, certo? Aqui, se a velocidade é metros por segundo, então fica metros por segundo, vezes o tempo em segundos, certo? Então, por isso que a aceleração, a unidade de aceleração, é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tá bom, E, pessoal? Pois não. professor, nesse caso deu segundos, mas quando der para transformar, vai ter que fazer o quê? Vai ter que Aqui, por exemplo, se, fazer... se eu tivesse dito aqui, por exemplo, que o tempo, vamos supor aqui, o tempo era 160 minutos, né? E aí ele pediria a carga nesse tempo aqui. Como que eu faço? É você fazer uma coisa bem simples, que é uma regra de 3. Eu vou apagar isso aqui, vou fazer para vocês aqui verem. Tem mais espaço aqui para mim. E apago aqui.
Se eu, por exemplo, eu tiver um tempo de 160 minutos, o que que acontece? Eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos, certo? Então, se eu tenho 160 minutos, eu vou ter o quê? X segundos. Então, você faz o quê? Multiplicação cruzada. Esse com esse e esse com esse. Então, fica 1 vezes x, x. 160 vezes 60 dá quanto? Deixa eu ver aqui, Exato. dá 160 vezes 60, deixa eu ver. 9.600. Isso, obrigado, 9.600 segundos, certo? Aí eu pego o gancho daquele lá de baixo. Ah, eu quero saber quanto que eu tenho aqui de carga. E eu vou fazer com que a minha corrente seja de 12 amperes, certo? Beleza. Então, como que eu faço? Eu pego corrente igual a variação de carga pela variação do tempo, certo? Já sabendo que meu tempo inicial é zero. Então, como que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, variação de carga que eu vou receber, vai ser I vezes ΔT, certo? Só fazer uma multiplicação cruzada. Aqui embaixo do I é como se tivesse um dividindo, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, fica 1 vezes ΔQ, igual I vezes ΔT. Então, foi isso que eu fiz, multiplicação cruzada. Então, Pode ΔQ, ser feito também, no caso, se a gente quer o valor de ΔQ, que uhum. seria ΔQ dividido por ΔT, como a gente Aí, iria dividir, passa multiplicando, no caso, né? isso, por exemplo, mas aí depende do problema. Por exemplo, se eu quero achar minha corrente, ele tem que fornecer o ΔQ para você em Coulomb, tá? E o valor do tempo em segundos. Então, por isso que Coulomb por segundo é o quê? Ampere, que é a unidade de corrente, beleza? Foi isso que você perguntou? Isso não é, porque eu fiz de outra forma, eu não fiz como a regra de três, eu fiz só trocando sinais. Me deu o mesmo valor? É, deu o mesmo valor. Exemplo, se em uma, se uma regra dessa você vai dividir e você não tem os valores para dividir, você passa a multiplicar. E Certo. vice-versa. Se tem no cálculo somando, um exemplo, você passa subtraindo. Ah, entendi. Se está funcionando para você, porque muitas vezes a pessoa esquece aqui, aí eu relembrei daqui dessa regra de 3, beleza? Mas se a sua tá dando certo, sem problema. O bom da matemática é isso, pessoal, porque quanto mais a gente faz, né, existem diversos caminhos que a gente pode fazer, não existe só um. É que nem o pessoal que eu dou aula aqui para o técnico, às vezes o mesmo exercício que eles fazem, eu faço de outra forma, ou até duas formas diferentes e chego no mesmo resultado. Se você chegou no mesmo resultado, então você tá certo, beleza? O É, C representa o quê? É C maiúsculo ou C minúsculo? o quê? O C, Em Coulomb? Coulomb, é maiúsculo ou Maiúsculo. minúsculo? Maiúsculo. Maiúsculo, né? Coulomb, É, Coulomb. Aí o Szinho minúsculo que é segundos, tá? segundos. Isso. Aí o que que acontece? Eu Professor, tenho. Pois não. é, onde eu moro, tá falhando muita luz. Eu acho que vai faltar energia. Aí eu tô pelo Wi-Fi. Aí qualquer coisa, se eu sumir aqui, você já sabe que faltou energia. Não, tudo bem. Aí vocês podem avisar pra Gabriela, tá? Porque eu super entendo, porque quando vem essas chuvas muito fortes aí, eu sei que dá problema aí de internet. Pode ficar tranquila, viu? Certinho, professor. Então, beleza. E aí, então como que eu faço? 12 vezes 9.600. Isso aqui dá, deixa eu ver, 200. 115.200. Ah, obrigado. 115.200 o quê? Coulomb de carga. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Eu não entendi. Beleza, Sim. beleza. Pessoal, agora, o que eu pretendo fazer? Quem não fez a atividade,
eu vou tirar dúvida, certo? Algumas dúvidas lá pendentes. E aí, quem quiser pode ficar também, mas na próxima aula eu vou falar já sobre as leis de Ohm. Então, já peço o seguinte para vocês, por favor. Eu vou até escrever aqui. Beleza. Então, Como é, o que professor? Ô, eu vou É, pedir o seguinte aqui para vocês. Eu quero que vocês pesquisem sobre esse assunto aqui, ó. Leis de Ohm. Leis de Ohm. São muito importantes no estudo da eletricidade. Aí você pode falar assim, mas professor, onde é que eu venho? Quer ver? Eu vou indicar dois canais aqui que eu acho muito bons para vocês. Me Salva. Vou abrir aqui para vocês. Compartilhar minha tela. Isso aqui é para a próxima aula, tá? Aí, se quem quiser printar, pode printar, tá? Esses dois vídeos aqui são muito bons, tá? Esse aqui é um mais antigo, tá ok? E esse aqui já é um mais atual. Mas aqui ele já fala sobre as leis de Ohm que a gente explica o funcionamento de circuitos, tá? Através delas. Beleza? Todo mundo pegou aqui? Sim, professora, pode Beleza. pegar. Sim. Aqui, ó. Lei de Ohm também, o canal da elétrica aqui, o mundo da elétrica explica também, beleza? Certo? Então, tem esses três aqui. Ou me salva, ou o quê? Lei de Ohm. Só que aqui no caso do mundo da elétrica, ele já faz mais exercício, certo? Aqui em cima, nesses dois, ele já dá mais o quê? Conteúdo. Que vai ajudar muito as pessoas lá, os alunos lá, a entenderem, a fazerem as atividades, beleza? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu passar aqui. E aí eu peço aqui a ajuda de vocês também, tá? Aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim, tá vendo, professora? Beleza. Para quem... Deixa eu ver se eu pego aqui. Ah, beleza. Achei aqui. Medindo tensões no circuito elétrico, né? Como vocês viram lá, hoje na aula, a tensão ela é medida o quê? Pelo voltímetro, certo? Eu vou... Antes de mostrar isso aqui, eu vou mostrar isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Sim. Isso aqui eu vou deixar mais claro. Corrente elétrica, que nem eu falei para vocês, é um ordenamento de cargas elétricas em função do tempo, né? É um fluxo de cargas, que nem eu falei para vocês. E aqui a equação que eu deixei também para vocês, onde que eu tenho variação de carga pela variação do tempo. Muito bem. Nós temos, pessoal, então, dois tipos de corrente, que eu já vou adiantando aqui para vocês. Nós temos a corrente contínua, certo? Em que o gráfico dela é assim, ó. Corrente em amperes e tempo em segundos. Aí você pergunta assim, mas professor, por que que ela é contínua? Porque quando ela é produzida, o gráfico dela é assim, ó. Ele não sofre o quê? Alterações na sua amplitude, ou seja, ele não faz isso. Ele não faz isso, ele não desce, ou seja, ele é contínuo, certo? Ele não sofre variação. Aí você pergunta assim, mas professor, onde que a gente vê isso na prática? Uai, as usinas hidrelétricas, elas produzem corrente contínua através do fluxo da água e quando chega no transformador, um pouco dela bem alternada, o transformador, entre aspas, o quê? A gente usa o termo de retifica ou retificação. De retificação. Retificação. Mas, professor, o que é retificação?
é você mudar a amplitude da corrente, certo? Então, se ela vem aqui contínua, quando ela chega no transformador, ela passa o que a ser? Alternada. Aqui, ó, eu tenho corrente em amperes e ela passou o que ser o quê? Alternada. Tem o quê? Um comprimento de onda, certo? Em que a onda vai ter o valor máximo e um valor mínimo, certo? Sempre dessa forma, em detrimento do tempo em segundos. Aí vem a pergunta, mas professor, por que a nossa corrente que chega em casa, ela tem que ser alternada? Muito simples. Porque você tem equipamentos como televisão, computadores, né, liquidificadores, equipamentos no geral eletroeletrônicos, que o que acontece? Se vier uma rede assim, uma corrente contínua, o que acontece? Dentro dele existem equipamentos como um capacitor que ele armazena carga elétrica, que ele não suporta o quê? A quantidade de energia que vem. E se ele não suporta, o que acontece? Você queima o equipamento. É por isso que nós temos o quê? A corrente o quê? Do tipo o quê? Alternada, certo? Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Ou seja, ela chega no valor máximo, desce no valor mínimo. Então, você tem tempo para carregar o seu o quê? Seu equipamento. Vai e volta. Vai e volta. Tem tempo para carregar e descarregar. Porque se você deixar ele muito tempo somente por corrente contínua, acontece o quê no equipamento? Uma sobrecarga. Sobrecarga. E o que significa isso, professor? Sobrecarga é aumento do fluxo de cargas elétricas. Isso que o que danifica equipamento, queima equipamento e mata até o que? Pessoas. Tá ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Sim. Beleza. Aqui Ah, nós temos um... professor. Pois não. Professor, então no caso, a, a, como é que é mesmo? A corrente contínua vai ser para usinas hidrelétricas, tem de hidrelétrica. E Sim, a alternada é coisas de casa. isso, sabe por quê? Eu vou mostrar aqui. Eu espero... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver, se eu consigo mostrar aqui para vocês como funciona. Usina de... Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui algumas imagens. Aqui, ver se eu pego. Aqui eu acho que vai elucidar bem para vocês. Explicar bem. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Agora sim. Beleza. Eu vou pegar essa aqui, ó, lá de Itaipu. Estão vendo, né? Estão seguindo a minha seta aqui? Estão vendo? Beleza. Olha o que acontece. Aqui eu tenho o quê? Comportas, correto? Beleza, pessoal? Aqui eu tenho comportas. No tempo de chuva, toda essa região aqui alagada, lagos e tudo mais, o que acontece? Ela aumenta muito o seu nível. Isso aqui tudo aqui é carro, ó. Olha o tamanho, olha a dimensão dessa usina, que fica entre o Brasil e Paraguai. Pois muito bem. O que acontece? Aqui, né, dentro dessas comportas, né, eu tenho o quê? Bobinas, né, turbinas. Eu vou aqui mostrar para vocês. Turbinas de Itaipu. Cadê? Aqui, ó. Olha o tamanho dessa turbina. Vocês estão vendo, pessoal? A imagem parece que não está muito boa, Sim. né? Aqui, ó. Olha o tamanho dessa turbina. O que acontece? Dentro dessa turbina, ela o quê? Ela rotaciona. Eu vou desenhar aqui para vocês. Ela é tipo cilíndrica. Vocês estão vendo a minha tela aí que eu estou desenhando? Sim ou não? Eu tô vendo só Não. as Não, imagens. né? Ah, tá. Então eu vou desenhar aqui para vocês, para que vocês entendam. Aqui, estão vendo agora, né? A Sim. turbina aqui, né? Finge que isso aqui é uma turbina. Finge que isso aqui é uma turbina. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Pegar aqui e arrastar mais para cá. Muito bem. Aí o que acontece? Eu tenho aqui uma turbina, certo? E aqui dentro dela, ela é o que? Vai rotacionar. Ou seja, a gente fala que ela tem uma velocidade angular, que a gente representa pela letra grega ω, certo? Ela rotaciona. E por que ela rotaciona, professor? É porque
quando se abre a comporta, diz que isso aqui é uma comporta, vem o quê? Água. Água. Certo? Vem a água e toca nessa turbina. E essa turbina gera o quê? Energia. E aí, através de um cabo, certo? O que que acontece? Vem o quê? Energia para nós. Vem o quê? Produção de corrente elétrica. E energia. Certo, gente? Vem energia. Então, vem o quê? Corrente elétrica para a gente. E o que acontece? No período das cheias, tem que abrir mais essa comporta. Por quê? Porque se não abrir as comportas, como aqui neste caso, se eu não abrir as comportas aqui, como aqui neste caso, o que acontece? Se eu não abrir essas comportas aqui, aqui vai o quê? Vai inundar. E outra, não vai o quê? Gerar energia. É através do fluxo da água, certo? Que a gente produz o quê? Energia elétrica. Pois muito bem. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é lá em Itaipu e numa usina também, hidrelétrica. Deixa eu ver se esse desenho aqui tá melhor. Não, o outro tá melhor. Aqui, vocês estão vendo aqui, bem pequenininho? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Aqui, ó. Segue a minha mão aqui no mouse. Eu liberei a comporta, certo? Aqui é o fluxo da água. Ela vem, passa por esse reservatório, vem, aciona a turbina rotaciona, certo? Gera campo elétrico aqui, e essa energia é captada, que vem, e aí, através disso, ela é enviada pela rede para as nossas casas, certo? E a água, quando ela passa por aqui, ela vem o quê? Ela vem para a parte de escoamento, ou seja, a saída. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Como que acontece? Sim. Beleza. É isso que acontece. Então, quando alguém um dia perguntar para vocês que tipo de corrente chega às nossas casas, você pode afirmar com certeza. O que chega na nossa casa é o tipo de corrente alternada, certo? E isso já foi até questão de prova do Enem, só para vocês terem uma noção. Já perguntaram uma vez qual tipo de corrente, se não me engano, isso foi em 2007, alguma coisa assim. Perguntaram lá qual que era o tipo de corrente que vinha para os nossos lares, né? E aí era questão de marcar. E aí a grande maioria das pessoas erraram, porque pensavam que era o quê? Corrente contínua. Mas na verdade é o quê? Corrente alternada. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Beleza. Pessoal, alguém está com alguma dúvida nisso aqui, né? Beleza? Sim. Estão em dúvida nessa atividade? Então, vamos lá então. O que que eu tenho aqui? Eu tenho que medir o quê? As tensões no circuito, tá? Controlador. Então, beleza. Se eu tenho que medir tensão, eu vou usar amperímetro ou voltímetro, pessoal? Voltímetro. Voltímetro. Então, vem aqui, ó, voltímetro, certo? Deixa eu ver se eu faço aqui. Ah, tá na posição aqui. Vou pegar um azul aqui, que aí dá para mim. Então, beleza. Então, ó, voltímetro. Beleza. Com base no circuito acima, justifico nos espaços a seguir quais equipamentos escolher para realizar as medições de tensão elétrica e como devem ser feitas as ligações. Pois muito bem. Instrumento na posição X. Você vai ver aqui que no posição X, eu vou escrever aqui, eu tenho o quê? Ele tem capacidade máxima de 5 volts. Se ultrapassar isso aqui, ele não registra, ele queima. E aí pergunta você, qual desses? O primeiro, o segundo ou o terceiro que eu devo utilizar? Pode falar? Qual posição Sim. X? Isso, É o segundo. isso. Por quê? Ele tem 10 volts, certo? E aí o que você vai fazer? Na posição X, você faz a ligação dele. Professor, Pois não. deixa eu só olhar um negócio aqui que eu acho que na minha atividade tá diferente. Só um segundo.
Não, aí se você tiver já me enviado, você pode me enviar de novo, viu? É que a alternativa, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui, no caso, você tá falando aqui dos instrumentos aqui? É, É o Weasley? não, João Victor. Deixa Ah, eu. beleza, João Vitor. Vou... E aí A tá minha já foi pedindo corrigida, tá? na posição X, né? Essa é a atividade 1? Isso, atividade 1. Beleza? Aqui, tipo, a primeira questão porque pede para justificar por que a gente escolheu esse instrumento. Isso. Por que escolheram esses instrumentos? Aí você coloca assim, voltímetro. Eu posso digitar aí, pessoal? Aí vocês Só que falam. aqui também o senhor pulou a parte que pede a polaridade. Logo após a gente justificar o porquê que a gente escolheu o voltímetro, pede polaridade na. Não, mas eu não tinha chegado nessa Qual parte, não. fundo de Eu só tinha escala, chegado Não, aqui então? no mas X. isso pede antes de. E aí, por isso que eu tô dizendo que eu acho que tem algum erro na minha atividade. Acho que nisso, na primeira, mostra a posição X. No meu já tá a partir da posição Y e depois pra posição Z. O meu não tava com o da posição X. Ah, tá. Então, O meu tá mas Tá igual. igual. O mas meu só não. que. Ah, igual o professor. Como é que é? A minha tá igual a sua aí, do professor. O meu tipo não mostra instrumento na posição X, aí não mostra o fundo de escala A sua não tá mostrando da aqui? posição X. Acho que eu vou ter que configurar para. Vou ter que escrever aqui, então. Ah, então escreve para mim e me envia de novo, tá? Aí você pode falar pra Gabi lá, aí você tira até umas fotos lá comprovando que o seu veio com problema, então, pode ser? Pode ser. Deixa eu ver É, aqui. porque aí você não fica prejudicado, tá ok? Ok, vou Mas até o seu colocar aqui. mas o seu não apareceu esse painel aqui não, João? Qual painel? Só um Esse segundo, aqui, vou aí na tela. tá? Esse painel que mostra os multímetros e o Os multímetro não, o amperímetros não. voltímetro e o O amperímetro amperímetro aí. não voltou. É, não mostrou não. Não, mostra sim, mostra sim. Só que não mostrou foi essa parte mesmo. Só cortou a parte da posição X. É só Ah, eu tá. copiar aqui e só mudar a letra. Então beleza. Mas aí dá pra você fazer isso aí, tranquilo? Dá sim, dá Então pra, beleza. dá pra editar. Por isso que Então, eu tava achando estranho. ah, tá, não, beleza. Ó, mas aí, pessoal, quando esse tipo de coisa acontecer com a atividade, vocês podem informar, viu? Porque às vezes isso acontece, viu? A atividade não, de alguém não aparecer, beleza? Aí vocês me informam, tá bom? Aí, só por conta disso já Hum. tava tudo diferente pra mim, cara. Por conta de uma questãozinha retirada. Não, mas aí Agora eu entendi. é questão de justiça, né? Se o seu não apareceu, é porque você também não teve culpa, né? Então, tava Tá, até. Tá ok. então, beleza? Podemos Ok, continuar aqui, pessoal? pode ser. Beleza. Pode. Então fica assim. Aqui, multímetro, certo? E por que escolheram esses instrumentos? Aí você justifica aqui, ó. Aí eu peço, né, que depois vocês escrevam com suas palavras, né? Escrevam de outras formas. Por que voltímetro? Por que escolheram esses equipamentos? Porque o voltímetro determina a tensão, vírgula, ou a alimentação que o circuito vai passar, ok? Ponto O final. professor tá ditando? Porque Não, ele só tá dando uma Só explicação tô dando a explicação, nas tá? palavras dele. Aí você aí, tem que escrever a sua. aí, No meu eu coloquei. sim. Quem colocou diferente aqui? Eu coloquei, acho que o meu ficou errado aqui. Eu coloquei porque o voltímetro é o aparelho indicado para medir tensão. Pode ser também, tá Que é o que certo. pede na. Que é o E que na- pede na questão, né? Isso, mas não, mas aí tá certo também. A sua justificativa tá correta, não tá errada não. É porque eu É. falei de outra forma, para Eu não coloquei assim, parecer, para não parecer plágio. eu coloquei assim, voltímetros são utilizados para medir tensões de acordo com a primeira lei de Ohm. Este Tá equipamento, certo. ao ser colocado no circuito para registrar tensão, deve ser posto em paralelo. Sim, tá certo, não tá errado não. Beleza? Ok. Beleza. Mais alguma coisa aí, pessoal?
A escala, no caso, é a voltagem que a gente vai usar Isso, para aqui o medir, né, fundo o é isso. voltímetro. Isso, aí no fundo aqui de escala, o que que você vai colocar? Se aqui ele está dando 5 volts, você tem que colocar aqui, ó, 10. Tem que colocar o maior, porque se colocar igual ao menor, acaba queimando o aparelho, não é Isso, isso? justamente. Já é uma justificativa, no Isso, caso. aí a justificativa. A tensão tem que ser maior ou igual na posição, né, no caso aqui X, a fim de evitar que o equipamento se queime, beleza? A fim de evitar que o equipamento queime, beleza? Então, assim, no caso, vai ser a mesma justificativa para as três, né? Sim, a mesma Para coisa. Aí, todos. isso, aí aqui, por exemplo, na posição Y aqui, quanto que dá aqui? 4, né? Tá vendo aqui um 4, né? Então, qual que é o Exato. que eu pego? Eu pego o primeiro, certo? Então, aqui na posição 4, eu vou pegar o quê? O de 5 5. volts. E você justifica a mesma coisa. E aí você coloca aqui a polaridade, só que aí no de 4 aqui, aí você vai fazer a polaridade quê? Você vem aqui, por exemplo, ó, de 4, coloca aqui no ponto C, aqui no ponto B, tá bom? Na posição Z é só de 1. Então você vai pegar esse terceiro aqui. Então você vai colocar aqui 3 volts. Vai justificar. E na polaridade você vai fazer o quê? No de 3, deixa eu ver se eu mudo aqui. No de 3 você vai fazer assim, ó. Ó, aqui. Outra, você vai justificar aqui a posição, beleza? Ah, no Ponto caso. positivo e ponto negativo, tá bom? É só isso, pessoal, isso aqui. E aí você justifica. Que nem você falou, pela primeira lei de Ohm, temos que justificar, tal, 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 pela a variação de polaridade para que o equipamento não queime, certo? Outra Então, coisa também, assim, não tem diferença de que em qual ponto a gente coloca o voltímetro, né? Porque a única diferença que vai ter é que a gente colocar meio invertido vai mostrar o resultado negativo, mas isso sim, não, a não gente interfere. não interfere. Então a É, por, gente, isso, porque, por exemplo, se no circuito lá, isso aí você já tem. Nossa, muito boa pergunta, viu? Parabéns. Foi boa essa parte aí. Porque, por exemplo, se no equipamento, isso aí eu vou mostrar para vocês mais adiante. Se no equipamento eu estou querendo medir a tensão e dar menos 5 volts num resistor, por exemplo, certo? Dá menos 5. Aí o pessoal vai falar assim, ah, mas menos 5, isso aqui tem sentido? Tem. Significa o quê? Que a polaridade dele está invertido. Ao invés do ponto positivo estar no ideal, veio o quê? O ponto negativo do voltímetro. E ao invés de ser negativo, veio o quê? O ponto positivo. Fora isso, nada demais. Tá tudo correto, beleza? Quando você vir aqui, por exemplo, a gente vai ver isso mais adiante. Se você medir, por exemplo, a corrente e ela dá menos 10 amperes, quer dizer, menos 2 amperes, o que significa? Ah, professor, significa que a corrente, o valor dela está errado? Não. Significa que, ao invés do circuito, por exemplo, estar trabalhando em sentido horário, ele vai estar trabalhando em sentido o quê? Anti-horário. Beleza? Sentido oposto. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Gente, vocês entenderam isso aqui? Quando vocês ficam em silêncio, me dá medo, viu? eu sim. Eu acho que eu posso entender. Mas e aí, pessoal, vocês entenderam? Essa aqui é que é a primeira atividade, tá? É só isso. Um exemplo aí que eu poderia dar, exemplo, na hora da gente medir alguma coisa usando o multímetro ou o voltímetro, a gente tem que selecionar se a gente quer em corrente contínua ou alternada. A gente tem que também selecionar se a gente quer medir a tensão, Uhum. se no caso for um multímetro, né? A tensão ou, no caso, como é que a gente chama quando a gente vai medir ampere? Corrente, você fala? Isso, a corrente e tensão, né? Isso. Aí, em ambos, a gente tem que selecionar alternada e contínua. Aí no caso, depende do que você do que você está querendo. Por exemplo, você está Então, vendo a minha tela é isso aqui? que eu ia perguntar. Como a gente sabe o que a gente tem que medir em corrente alternada e o que a gente tem que medir em corrente contínua. E o que a gente vai. Como a gente sabe também, se a gente usa
a medida de tensão ou de corrente para medir alguma Ah, coisa. entendi. Por exemplo, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Estão vendo minha tela? Sim. Então, beleza. Por exemplo, eu trabalhei aqui na Saneago, aí o que a gente recebia uma época? A gente recebia o quê? Alguns motores, certo? Tinha motores de corrente contínua, que a gente chama de motor CC, e tinha motor de corrente CA, certo? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Nos de corrente contínua, isso aqui é só um desenho para ilustrar mesmo. Corrente contínua, que é muito usado para aspirar, sugar a água, pegar a bomba e sugar a água. O que acontece? Eu tenho aqui uma resistência, certo? E aqui eu vou falar que essa resistência aqui seja 2 vezes essa aqui de baixo, certo? Muito bem. E aí aqui eu tenho uma certa tensão. Muito bem. E o que acontece? Vamos supor que, por via das dúvidas, veio uma sobrecarga aqui, né? Uma certa corrente. E aí veio e queimou essa resistência aqui. Pois muito bem. Aí você pergunta, mas professor, o que eu devo saber aqui para medir quanto que deu essa corrente aqui, certo? Mas aí você precisa saber, essa corrente foi o quê? A tensão aqui é contínua ou ela é o quê? Alternada? Alguém me responde? Qual que é a tensão aqui? Do desenho? Pode errar agora, pessoal, não tem Foi problema. foi a Não, CC, no caso, contínua, CC. né? Isso, contínua. Se fosse uma alternada, ela tem esse formato aqui, ó. Como se fosse um tiozinho aqui dentro, certo? Um tio. Aí ela tem esse formato aqui, certo? E já vou desenhar esse circuito aqui para que vocês entendam o segundo exemplo. Pois muito bem. Então, se eu tenho uma corrente sendo alimentada por esse motor de corrente contínua, pergunta a vocês, se eu colocar aqui esse multímetro aqui, vou e ligo aqui. Primeira fase do multímetro e o outro fio aqui. Ele também pode medir o quê? As resistências, certo? Aqui, ó. A chave seletora permite também calcular o quê? Resistência, tá bom? E aí, mas eu quero saber quanto que a corrente que passou aqui que fez que isso aqui arrebentasse, não suportasse. Pergunta a vocês, a corrente tem que ser CC ou tem que ser CA? CC. CC. Por quê? Ele está sendo alimentado Porque do quê? O motor é o quê? Corrente ele é contínua. corrente contínua. Isso. Agora, por exemplo, suponhamos que você tem aqui um outro circuito. Eu vou melhorar esse desenho aqui que está muito horroroso. Eu tenho aqui um circuito de corrente contínua. Aqui eu tenho uma resistência. E aqui eu vou colocar um capacitor. Certo? Aqui eu tenho um R. E aqui eu tenho uma corrente do tipo CA. E então, consequentemente, aqui vai ter uma corrente CA. Certo? Corrente alternada. IA. Pois muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu, como um técnico, né? Eu sei que um capacitor aqui, vou falar disso para vocês mais adiante, mas foi muito boa a pergunta. Um capacitor, ele armazena cargas elétricas, certo? É por isso que numa indústria, não sei, aí né, na cidade de vocês tem indústria, né? Uma indústria grande tem o quê? Um banco de capacitores. Por quê? Eles ajudam o quê? A economizar energia para o funcionamento das máquinas. Aí a gente usa um banco de capacitores. Pois muito bem. Eu sei que está passando uma corrente aqui, e aqui eu tenho um capacitor. E aí vai que surge, né, que esse capacitor queime. Ele tem que ser retirado, certo? Pergunta a vocês, para mim achar aqui a capacitância, a corrente que circulou por aqui, a corrente, ela vai ter que ser contínua ou alternada? Alternada. Alternada. Muito bem. E se eu quiser saber a tensão que esse capacitor tinha, eu tenho que passar ele para VCC ou VCA? Escala em tensão contínua ou CA? Então VCA. no caso é assim, você pode medir qualquer coisa, medir a corrente e a tensão de qualquer coisa.
Sim, Basta, você pode. não importa o que você vá medir. É, Pode ser qualquer coisa. O importante é que você selecione a chave certa, no caso, se é sim, contínua, alternada, e a voltagem, no caso, né? isso. E a variável que você quer determinar. Porque, por exemplo, eu posso falar o seguinte, que eu quero, eu tenho um valor dessa capacitância aqui, certo? Tenho o valor dela. Eu tenho o valor de R aqui e eu quero determinar o quê? A tensão aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho, pego o multímetro para mim determinar o quê? A minha tensão alternada. Eu posso determinar a minha resistência, utilizo a chave seletora de resistência e vou o que fazer o quê? Eu posso utilizar o quê? Calcular o quê? A corrente aqui alternada e posso determinar o quê? A minha tensão, certo? Utilizando a primeira lei de Ohm que vocês, quem já sabe, já está em casa, que tensão é igual a resistência vezes a corrente. E quem não sabe ou não lembra, vai o quê? Procurar para mim na próxima aula, porque eu vou trabalhar isso aqui, corrente, primeira lei de Ohm, tá? E tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, beleza? Aí, no caso, a gente, usando o multímetro, a gente pode medir essas três coisas: tensão, Sim, corrente e a resistência. isso. Aí, no caso, esse aqui é um mais antigo, né? Esse aqui é o multímetro digital, né? Mas é multímetro de prova que a gente chama. Agora, hoje, nós temos esse multímetro aqui, ó, que você ou pode usar os cabos de banana, né? Esses dois cabos aqui, ou você pode pegar aqui e colocar um fio aqui entre esse alicate, que aí ele determina a corrente para você, a tensão, e também, se tiver um circuito aqui, ele determina a resistência também. Só que esse aqui ele é um pouco mais caro do que esse convencional. Ele mede os três de uma vez, no caso? Não, aí você pode selecionar, Ah, tá, tá? A entendi. chave seletora aqui no painel, aí você aciona aquilo que você quer medir. Tá bom? Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida com relação à atividade? Deixa eu Então, ver. todas vão ser assim? Todas vão ser, as atividades vão ser assim? Sim, todas as Assim aulas, quando resolver? tiverem assim, eu vou falar sobre as atividades, beleza? Ajudando vocês. Assim, tudo certo, Faço, então. faço o conteúdo e aí pego a atividade para ilustrar para vocês como que faz, tá? Eu fiquei em dúvida na, no 3. Deixa eu ver aqui qual é. 3. É que a gente tem que. Ah, É, você fala na atividade 3, né? isso é na parte 3 desse. Parte Esses, 3? não, esses da aprendizagem 3. Ah, tá. O mais para frente, né? É. Não, beleza. Mas até lá a gente vai chegando. Não, é desse coisa mesmo. Eu não tô sabendo. Ah, você fala aqui da posição aqui em Z, né? Não, não. No caso, você só vai explicar essa primeira hoje, né? Isso, essa primeira e a próxima O, segunda e depois a terceira, beleza? o Pode da ser? desafio 1, né? Aí tem o desafio Isso, 2 e tem o isso, desafio 3, né? isso. A cada aula eu vou fazendo um desafio com vocês. Pode ser? Pode ser. Aí Pode ser, quem, sim, professor. aí o que que Mas não acontece? teria como explicar hoje já, porque esse primeiro, literalmente, esse desafio 1, literalmente a gente É porque também tá já faltam fácil, só, gente. é porque problema já falta só 5 minutos para mim acabar a minha web, né? Ah, tá, Aí entendi. porque eu já dei o conteúdo, aí o que acontece? Aí na próxima eu já posso utilizar o quê? Eu tenho a teoria, e aí eu já posso já pegando a teoria que a gente vê na próxima aula, já mostrando como fazer o segundo desafio. Ok. Mas se a gente for pegar assim todos os dias um desafio e fazer, né, se vocês não importarem, né, tal, aí o que que acontece? Aí dá para a gente fazer tudo e terminar a tempo. Certo. Toda aula a gente pega meia hora e faz os desafios. Por mim, tudo bem. Beleza. E aí o que que Muito bem acontece? também. Aí o desafio 4 eu tiro, né? Porque aí nós vamos ter só mais 3 aulas. Deixa eu ver aqui. Só mais 3. E aí é isso. Beleza? Uma coisa, você tem alguma indicação de um site que a gente possa usar para a gente fazer umas simulações? Porque a plataforma passa aqui não está funcionando. Eu instalei o Java, tentei entrar lá, mas eu não consegui.